lembro que eu novo convertido, eu não entendia que os cultos estavam um silêncio e de repente, uma irmã lá em Belfor Roxo, o pastor de Semi, ela gritava do nada, Deus vivo! Eu falei, gente, o que é isso? Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que se inclina, um Deus que se importa. As emoções me atropelam, mas eu não posso deixar de agradecer. Muito obrigado, superintendentes, pastores. Obrigado, pastor Amadeu. Como é bom estar de volta em casa. Irmãos, eu sou devedor a essa igreja, eu sou devedor ao pastor Amadeu, sou devedor ao pastor Jusemi, eu me sinto devedor. Muito obrigado, pastor Antônio Carlos, meu superintendente, pastor Carlos Eduardo, pastor Alessandro Alvarenga, por nos propiciar esse momento. Irmãos, o Deus vivo está aqui. João capítulo 19, versículo 30. Sexta palavra da cruz. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, Tetelestai, está consumado. Irmãos, eu sou o pastor Felipe Borduan, sou pastor na Igreja do Nazareno Central em Nova Iguaçu, representando o distrito Rio de Janeiro, Baixada 2, com muita alegria, com muito orgulho, mas principalmente representando o reino de Deus e tendo a consciência que eu estou no ombro de cada um de vocês, como o pastor Amadeu nos ensinou, como o pastor de Semi, sobe nos meus ombros para enxergar além. Mas as palavras de Jesus, irmãos, trazem 3 significados, pelo menos, muito importantes. Você pode se assentar. Mas continue lembrando que Deus é vivo, Ele está aqui. Quando Cristo disse, Tetelestai, está consumado. Irmãos, pelo menos 3 significados precisam arder no teu coração neste dia. O primeiro significado de Tetelestai, está consumado, significa que as profecias foram cumpridas. Irmãos, só profecias messiânicas a respeito de Jesus foram mais de 300, só no Antigo Testamento, que se cumpriram com detalhes na vida de Jesus. Foi citado aqui o Salmo 22. Irmãos, até que ele diria na cruz, tenho sede, foi falado, que ele beberia vinagre no momento de sede, foi profetizado. Então, irmãos, as profecias se cumpriram. Desde Gênesis, capítulo 3, verso 15, que nós chamamos de proto-evangelho, que fala, olha, Eva, da semente da mulher, ele pisará, como nós louvamos, a serpente perigosa, ele pisará na cabeça da serpente, ela lhe ferirá o calcanhar. Desde Gênesis, passando pelos Salmos, irmãos, que profetizaram sobre a vida de Jesus, documentos históricos escritos 1000 anos antes de Jesus. Depois passando, irmãos, pelos profetas, como o profeta Isaías. Eu não esqueço, certa vez, na faculdade, conversando com um amigo ateu, historiador, e eu li para ele Isaías 53, Isaías 9, e ele falou, até eu que sou ateu sei que está falando de Jesus. Então, prazer, historiador, esse documento foi escrito 700 anos antes de Jesus pisar na terra. Ele levará sobre si todas as nossas dores. Fala até o que ele comeria, irmãos, na sua infância, como seria a infância de Jesus, todas as profecias se cumpriram. Então, Tetelestai, está consumado, representa que o seu Deus, o meu Deus, o único Deus, Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você tem um Deus fiel, um Deus fidedigno, que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, Ele é a nossa rocha eterna. Mas Tetelestai, está consumado, também significa, irmãos, que a nossa dívida foi paga por completo. Na época de Jesus, as pessoas que tinham dívidas, você sabe que por dívida você poderia até se tornar escravo, você e sua família. E tinha um carnezinho naquela época, não era da Casas Bahia.
Mas o carnê daquela época, a pessoa tinha que carregar quem tinha dívida, aquele carnê, e sempre que pagava uma parcela, eles davam baixa, pagava a segunda parcela, eles davam baixa, mas quando você terminava de pagar a dívida, irmãos, vinha um carimbo, que vinha escrito, tetelestai, está consumado, porque foi pago por completo. Jesus não pagou a nossa dívida pela metade, Ele pagou a nossa dívida por completo. Irmãos, a cruz é o recibo da nossa liberdade. Então entenda isso, Ele pagou os seus pecados, os meus pecados. Sinta Jesus olhando nos seus olhos, sim, são os seus pecados, os meus pecados já foram pagos por Cristo Jesus. Você não pode fazer mais nada para merecer o amor de Deus, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O seu papel, o meu papel, é permanecer em Cristo Jesus, que nenhuma condenação há para aquele que está com Ele. E por fim, o terceiro significado do tetelestai, está consumado, é que a vitória foi conquistada. Jesus Cristo disse, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Em João 19 vai falar que ele inclina a cabeça e ele entrega o Espírito, porque a morte não poderia detê-lo. Então ele entrega por amor a mim, por amor a você. A vitória foi conquistada, ainda que aos olhos humanos o inferno havia vencido. Os inimigos de Cristo, sejam ali os fariseus, os saduceus, os romanos, eles riam, os discípulos choravam. Mas, na verdade, Jesus estava dando um brado de vitória na cruz, quando ele disse, tetelestai, está consumado. Ele, irmãos, o véu do templo foi rasgado. Hoje você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso, a esse Deus vivo. Você foi liberado para ter contato e comunhão com Deus. O seu pecado foi perdoado, a morte foi vencida e foi derrotada, e Satanás foi humilhado. Para quê, irmãos? Entenda isso. Foi pago um preço muito alto para que você e eu estivéssemos aqui hoje. Foi pago um preço muito alto para que eu e você vivêssemos uma vida e uma vida em abundância. Como eu sempre ouvi aqui, aprendi com o pastor Amadeu, ele recitava muitas vezes Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Só que comer o melhor desta terra e viver em abundância não significa você ter os seus desejos e caprichos realizados. Mas viver em abundância e comer o melhor dessa terra, irmão, significa você compreender e viver de forma plena os propósitos pelo qual Deus te plantou nessa terra. Eu termino com o exemplo do apóstolo Paulo. Ele entendeu o que é viver em abundância, quando ele declara na sua carta dizendo, eu aprendi. Eu sei ser aplaudido, isso não me envaidece. Eu sei ser humilhado, mas eu não perco a fé por causa disso. Eu sei ser livre, estar solto, ter liberdade, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas eu também sei estar preso no cárcere, e mesmo ali, por volta da meia-noite, eu sei glorificar o Deus que fez o céu e a terra. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Nenhuma condenação há sobre você, que você possa viver em abundância e comer o melhor desta terra, porque para isso Cristo disse, tetelestai, está consumado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.